Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém mais uma vez. Aleluia. Vamos direto para a palavra. Não quero perder um segundo sequer daquilo que o Senhor ainda pode derramar para nós aqui nessa manhã. Estou muito feliz, muito honrado com essa oportunidade de estar aqui ministrando a palavra hoje, em um dia tão especial, uma conferência, aniversário da nossa igreja. Glória a Deus. Quero louvar o Senhor, antes de qualquer coisa, pela vida de cada obreiro aqui dessa casa que está trabalhando incansavelmente, não só nesse final de semana, mas há semanas, para que essa conferência esteja acontecendo com tamanha excelência. Então, você que é obreiro dessa casa, você que serviu, que seja em um só segundo. Que semana preciosa essa que nós tivemos. Segunda-feira nós estávamos aqui limpando tudo. Que alegria, que preciosidade a nossa comunhão, que vai além daquilo que nós estávamos fazendo, vai além de um crachá, é ser corpo, é ser igreja, é ser família de Jesus. Então eu queria convidar você a aplaudir cada obreiro dessa casa, cada ministério, ministério de louvor, infraestrutura, os nossos amigos do estacionamento, a recepção. Você que é obreiro dessa casa, que serviu em diversas áreas aqui, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não podia deixar de fazer um agradecimento especial ao meu amigo do João, do som aqui, que senão nós não teríamos essa estrutura. Então que o Senhor abençoe sua casa, sua família poderosamente. Glória a Deus, porque nós estamos vivendo família e com alegria. E eu quero compartilhar com vocês nessa manhã uma palavra que está em Filipenses 4:4. Abra sua Bíblia, por gentileza. Filipenses 4:4. Eu confesso para vocês, eu estive esse ano e ao longo da minha vida também em outras conferências, onde havia mais de um pregador, e eu ouvi vários pregadores falarem assim: poxa, fulano pregou a minha mensagem. E eu ficava, deve ser história, né? Irmãos, vocês não sabem o quanto que eu fiquei ansioso a cada pregação para que ninguém compartilhasse de fato essa palavra, mas glória a Deus, porque o que o Senhor está fazendo é uma coisa só, do início ao fim. E houveram momentos aqui que alguns dos pastores passaram por aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Essa mensagem, eu comecei a construir ela junto com o pastor Bill, enquanto nós estávamos lá na Argentina. Nós nos deparamos com uma praça, uma fonte, que jorrava água e tinha muitas famílias ao redor, e a gente começou a conversar sobre o que nós vamos discorrer aqui nessa manhã. Então já estava no meu coração há um tempo, não sabia que teria essa oportunidade aqui, mas eu creio que o Senhor está nos despertando para um tempo de alegria, para um tempo de plenitude na presença dEle, amém? Então é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. A nossa conferência diz: enchei-vos, e eu quero falar com vocês hoje sobre alegrar-nos no Senhor. O tema é alegrai-vos. Filipenses 4:4. Você que abriu, diz amém. E eu não abri. Quero ler com vocês. Filipenses 4:4. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz à igreja de Filipos: alegrai-vos sempre. Diga comigo: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo: alegrai-vos. Vamos todo mundo juntos dizer a parte A desse versículo. 1, 2, 3. Alegrai-vos sempre no Senhor. Aleluia. Espírito Santo, nós te louvamos por essa manhã tão preciosa. Pedimos para que o Senhor nos conduza em toda a verdade das Escrituras. Nos livre, Senhor, de todo sofisma. Nos livre de caminharmos por lugares perigosos com aquilo que a sua palavra não nos orienta, mas que haja verdade no nosso meio, revelação profunda e íntima do seu coração aqui entre nós, para a transformação da nossa vida, para enchimento pleno, Pai, do nosso ser no Senhor. É isso que nós oramos e te agradecemos, Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Nós lemos aqui o apóstolo Paulo dizendo: alegrai-vos, e a pergunta que eu te faço é: o que te faz feliz? Você não precisa me responder agora, mas pensa aí no seu coração: o que faz você feliz? Essa é uma pergunta que move a nossa sociedade nesses últimos dias, nesse último século. O que faz você alguém pleno?
O que traz plenitude, preenchimento total para o seu coração? Eu pesquisei as respostas mais comuns para essa pergunta, porque essa é uma pergunta ampla e, de fato, muito filosófica, que permeia o coração da nossa sociedade, como eu disse. E as respostas mais comuns que eu encontrei, eu quero falar com vocês. A primeira resposta é: ser feliz é ter dinheiro para comprar tudo que eu quiser. Essa foi a resposta mais comum encontrada para essa pergunta. O que te faz feliz? Ser feliz é viver o momento, pois só se vive uma única vez. Ser feliz é ter saúde. Talvez eu compartilhe em algum momento da minha vida de um pensamento como esse acerca do que é alegria, do que é felicidade. Talvez alguns de vocês também. Encontramos respostas como: ser feliz é ser amado, é ser aceito. Ser feliz é ser casado, é ter filhos. Ser feliz é ter uma boa casa. Ser feliz é ter boas estruturas ao meu redor, financeiras. E todas essas respostas que nós encontramos, elas se baseiam por um norte que é dado, que é pautado no entendimento natural, um entendimento da cosmovisão desse século. Eu conversei com alguns amigos da nossa igreja, psicólogos, perguntando sobre esse assunto. E basicamente a psicologia, ela define uma visão muito diferente do que de fato a Bíblia diz acerca do que é alegria, do que é felicidade. E as pessoas desse mundo estão conduzidas por esse fermento. Não estou aqui me opondo, falando contra a antropologia, as ciências, os estudos, os mestres, os doutores que passam anos estudando sobre isso, mas fato é que há várias vertentes, não há um consenso único, diferente do que o que nós olhamos para a palavra e encontramos uma única visão, encontramos uma única pessoa que de fato é a nossa plena alegria, encontramos um único caminho, uma única resposta. Já a antropologia, ela vai dizer que felicidade é um termo completo, amplo, é o tema maior que tem como raiz a completude dos meus anseios e desejos. Tem a ver com viver a vida exatamente do jeito que eu planejei. Esse é o conceito de felicidade que o mundo tem, por isso que as respostas têm a ver com aquilo que eu tenho. E a alegria é só um episódio dentro da felicidade. Se alguém é feliz, em algum momento você vai passar por um momento de alegria. Eu não sei qual é o rumo que tem conduzido, qual é a visão que tem conduzido a sua vida acerca do que é ser alguém pleno, feliz no Senhor. É bem verdade que o diabo tem tentado deturpar esse conceito no nosso meio, nos nossos dias, para nos roubar aquilo que de fato é a nossa alegria, para roubar a nossa visão do Senhor. Eu quero nessa manhã trazer esse contraponto para vocês. Eu quero que a gente converse sobre o que é de fato a alegria no Senhor e como encontrá-la de maneira bíblica, da forma correta. Eu quero quebrar aqui, por meio da palavra, todas as estruturas que o diabo tentou construir dentro de mim, dentro de você, a respeito do que é uma falsa alegria, do que é ser cheio de uma falsa felicidade. Quero fundamentar com você o que é alegria e como encontrá-la, com verdade. Em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam que a alegria no Senhor, como nós lemos aqui na palavra, não é uma sugestão, não é um pensamento positivo, não é uma frase de efeito apenas. A alegria no Senhor é um mandamento. Para quem entende um pouquinho de português, vocês vão entender que o texto ele está no imperativo, alegrai-vos. Alegrai-vos significa que é uma ordem, é um mandamento do Novo Testamento. Alegrai-vos sempre no Senhor. Então é uma diretiva de Deus, para mim e para você. Não existe meio termo, não existe outro caminho, não existe você colocar a sua personalidade à frente daquilo que é a palavra do Senhor. E por isso nós estamos aqui para ser cheios de quem Ele é, cheios da palavra dEle, para estarmos completamente alegres, felizes, como diz a palavra, e não como é segundo o meu coração. É um mandamento, não é uma sugestão. A alegria bíblica não é uma composição da felicidade, como há essa ideia, esse conceito segundo a psicologia.
A alegria, meus amigos, é um fruto do Espírito. A alegria é um fruto de quem caminha, de quem conhece, de quem rega todos os dias uma vida de relacionamento com o Senhor. A alegria é a ação que o Espírito Santo faz em nós quando nós somos cheios dele. Não é pela nossa força, não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que eu tenho. Vocês percebem que todas essas respostas naturais para aquilo que, entre aspas, traz felicidade para alguém, todas essas coisas podem ser perdidas. Se a minha alegria, se a minha felicidade está pautada em coisas que eu tenho, em um carro, em uma casa, em um dinheiro, tudo isso pode ser perdido. A nossa saúde pode estar defasada em algum momento. Podemos passar por momentos de tribulação, de ansiedades, podemos perder amigos ao nosso redor, podemos perder o ministério inclusive. Se a nossa alegria, se a nossa plenitude está pautada nessas coisas, então tudo isso pode ser perdido. Mas quando nós entendemos que a alegria é um fruto do Espírito, é uma obra, é uma ação contínua, progressiva, à medida que eu me esvazio de mim mesmo, e ele vem ganhando lugares, forma dentro do meu ser, eu vou sendo moldado à medida dele, e esse fruto vai crescendo, é a obra dele, não é pelo que eu faço, não é pelo meu mérito, a obra dele vai gerando. O meu passo é relacionamento. Eu vou cultivar, eu vou todos os dias buscar encontrar esse amigo, eu vou todos os dias buscar conhecê-lo. É o que eu preciso fazer para que ele gere essa obra, esse fruto em mim. A alegria é um fruto do Espírito Santo. É um fruto, a alegria não é um estado de espírito momentâneo, a alegria não é um episódio que você vive quando você ganha alguma coisa, quando você recebe uma promoção, a alegria não é um final de semana de conferência, que nós desfrutamos de tantas coisas aqui, e é bênção, glória a Deus por isso, mas a alegria pautada na palavra do Senhor, não está reduzida, fadada apenas a um desfruto. Quando nós liberamos serotonina, ocitocina, prazeres aqui no nosso cérebro, tudo isso é uma bênção, foi o Senhor quem fez. Não estou dizendo que nós devemos abandonar os sentimentos, mas a alegria bíblica não está pautada ao que nós sentimos, não está pautada apenas nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. É uma certeza de que um fruto está crescendo em nós. É uma certeza de que alguém está trabalhando aqui dentro todos os dias. E a cada dia eu estou sendo moldado à imagem do Filho pela obra do Espírito em nós. A felicidade então, deixa eu construir isso com você. A felicidade é resultado daquilo que nós fazemos que agrada ao Senhor. Quando você pega o Salmo 1, o termo ali é bem-aventurado, que em outras versões vai dizer mais do que feliz. Quando você pega Jesus falando sobre as bem-aventuranças, é porque não há um termo na nossa língua para descrever a palavra macários, que é plenitude, completude, que é inteireza e nenhuma falta. Então, as traduções colocam ali bem-aventurado, mais do que feliz. A Bíblia não vai nem dizer feliz. Em algumas versões diz sim feliz, mas as versões que querem alcançar de fato a plenitude do que está escrito, coloca ali bem-aventurado, mais do que feliz. É quem? O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. Felicidade é conhecer o Senhor a cada dia, felicidade é ter a lei dele gravada no nosso coração, e você entende que isso não pode nos ser tirado. Diferente das coisas terrenas, a palavra dele não pode ser roubada de nós. Os pensamentos do Senhor, quando estão no nosso coração, o salmista diz: eu escrevi a sua palavra e guardei-a dentro do meu coração, para que eu não viesse a perdê-la. Você entende que quando nós tatuamos isso dentro de nós, a opinião de Deus, o que de fato Ele pensa a respeito de mim e de você, não o que o mundo diz, não o que as ideologias desse mundo diz, não o que os seus amigos dizem sobre você, mas o que o Senhor diz, isso é motivo de alegria. Você pega as bem-aventuranças, mais do que feliz, são aqueles que têm fome e sede de justiça. Quando eu tenho fome, quando eu tenho sede por aquilo que o Senhor deseja. Bem-aventurados os mansos, dever de casa, pega as bem-aventuranças. Está ali o caminho para a felicidade. Está ali o segredo para ser feliz. Quero te dar um outro segredo aqui acerca de alegria.
O segredo não é o que você faz para ser alegre, o segredo da alegria, o próprio versículo diz, está no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. O segredo está aqui, em quem nós encontramos alegria. Neemias tinha entendido isso, Neemias 8:10, ele vai dizer, a alegria do Senhor, não a minha, não a felicidade, não as coisas terrenas. E fala isso alguém que estava com, vamos figurar aqui, uma colher de pedreiro numa mão, reconstruindo um muro, passando por um momento de calamidade, por um momento de reconstrução do seu povo, e com a espada na outra. E ele vira e diz, a alegria do Senhor é a minha força. E por isso que o diabo tenta roubar a sua alegria, a sua satisfação em Deus, porque ele sabe que se ele tirar isso de você, ele rouba junto com isso também a força do crente. Então a força do crente é a alegria do Senhor. Está se sentindo fraco? Alegre-se no Senhor. Lembre-se de todos os seus grandes feitos. Lembre-se das suas grandes obras. Lembre-se de quem Ele é. Comece a colocar para fora em gratidão tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que Ele faz, e certamente que as obras dEle trará alegria ao seu coração, e a sua força então será renovada. Aleluia, quantos estão alegres no Senhor nessa manhã? A alegria que vem do Senhor, meus amigos, ela não é circunstancial, não tem a ver com as condições ao nosso redor. Esse texto que nós lemos, de Filipenses 4:4, o apóstolo Paulo ele escreve essa carta preso em Roma, enviando essa carta para a igreja em Filipos. Por que ele está preso? Ele está preso porque ele estava fazendo a obra do Senhor, e então uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, ela é repreendida, ela é liberta por meio da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo impõe as mãos, expulsa aquele demônio, mas os senhores daquela mulher, patrões que ganhavam dinheiro com as adivinhações, eles ficaram furiosos com aquilo. Então o apóstolo Paulo, açoitado, foi levado preso. Eu não sei se você entende o que está acontecendo aqui, mas o apóstolo Paulo está preso por estar fazendo a obra do Senhor, por estar fazendo aquilo que Deus ordenou fazer. Na verdade, esse cenário que eu estou narrando para você aqui, esse cenário que eu estou narrando que o apóstolo Paulo foi preso por fazer a obra do Senhor, é o surgimento, é o nascimento da igreja de Filipos, ao qual ele está enviando essa carta. Vocês entenderam? Entenderam isso? A igreja que está plantada em Filipos, ela nasceu quando o apóstolo Paulo pregou a palavra, libertou uma mulher de espíritos malignos, e então ele foi açoitado e ele foi preso. Estando ele na prisão, um cenário terrível. Olha como que nasce essa igreja. Olha como que nasce essa igreja. Nós estamos aqui no aniversário da nossa igreja, glória a Deus por isso. 7 anos. Eu me lembro um pouco do nascimento, mas certamente que os pastores da nossa igreja, pastor Bill, Tatati, sabem o cenário ao redor do nascimento dessa igreja aqui. E igrejas fundamentadas no Senhor, elas nem sempre nascem em um ambiente propício, naturalmente alegre, em um momento, sabe, condizente com as coisas naturais. Foi luta, foi provação, demandas que somente eles sabem o que eles passaram. E igualmente essa igreja de Filipos aqui, ela nasceu em um momento quando o apóstolo Paulo ele está preso agora. E à meia-noite, esse homem que tinha tudo para maldizer, esse homem que tinha tudo para estar ali colocando palavras de maldição, murmurando, reclamando, à meia-noite ele começa a cantar uma canção com seu amigo Silas. Ele começa, meus amigos, que canção foi essa que ele cantou? Que música foi essa? Isso aqui não estava no meu esboço, mas veja bem, está aqui um ponto. Se você se sente triste, cante louvores ao Senhor. Como você se enche do Espírito cantando salmos, hinos, cânticos espirituais. Certamente que esse anseio estava ali no coração do apóstolo Paulo, brigando, guerreando, lutando contra os sentimentos naturais dele. Mas de repente ele começa a cantar uma canção. Que canção era essa? Por vezes eu me perguntei isso, mas a verdade é que o poder não está propriamente na música que ele cantou, está na convicção de que o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Eu não tenho dúvida que os alicerces daquela prisão estremeceram
pela chegada, pela manifestação da pessoa de Cristo Jesus ali no meio daquela cadeia. Eu tenho essa convicção de que Jesus, ele apareceu ali, tudo estremeceu. Aleluia, um terremoto aconteceu ali na chegada de Jesus, porque tinham pessoas, aonde tem 2, 3 reunidos no nome de Jesus, ali ele se faz presente, e a alegria vai embora, a tristeza vai embora. O que acontece quando a alegria olha, quando a tristeza olha nos olhos de Jesus? O que acontece quando a depressão olha nos olhos de Jesus? O que acontece com as cadeias quando se deparam com a presença mais majestosa, mais gloriosa, em um ambiente terremoto? E aí, uma coisa que eu fiquei pensando, olha o contexto do surgimento dessa igreja. Eu fiquei pensando, o apóstolo Paulo, Silas, homens de Deus, tementes ao Senhor, tinham um senso moral. Quando as cadeias caem ao chão, eles não fogem. Mas vocês vão de concordar comigo que era uma cadeia, certo? Então, provavelmente, vou usar essa palavra para não ser extremista, mas provavelmente haviam pessoas de todo tipo ali, com todo tipo de índole, ladrões, provavelmente, malfeitores, assassinos, uma cadeia, gente, uma prisão. E eles foram tomados de um senso moral, eles foram tomados de uma consciência. O que aqueles homens viram no estremecer daquela cadeia, que eles não fugiram? O que aqueles homens contemplaram, que eles não saíram correndo? E quando o guarda, ele percebe aquilo, ele pega uma espada para se matar, porque pronto, todo mundo fugiu, quando chegar aqui de manhã, os generais, eles vão me matar, então vão me matar de uma vez. E aí Paulo fala, não, todos nós estamos aqui, nós todos estamos aqui. E eles pregam o evangelho, e aquele homem, ele sai dali dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e ali nasce a igreja de Filipos, um contexto nada alegre, um contexto nada feliz, um contexto nada... As circunstâncias todas fora do lugar, tudo aparentemente fora de contexto, mas a igreja de Jesus, ela é chamada para estabelecer paz, para estabelecer justiça, para estabelecer alegria, porque esses são os conceitos do reino. Nos lugares mais sombrios, nos lugares onde as circunstâncias dizem contra, a igreja está indo, nós avançamos, nós dizemos sim a cada palavra do Senhor, nós estamos alegres, nós temos paz, porque nós contemplamos a presença de Jesus, nós estamos olhando para o Filho. Esse coração que eu chamo vocês hoje para despertarmos e termos essa postura. É quase que o juramento do Lanterna Verde, no dia mais claro, na noite mais escura, eu não temerei. Ah, meu Deus, e essa igreja nasce nessa circunstância. E agora, algum tempo depois, o apóstolo Paulo está onde? Preso de novo em Roma. E ele manda uma carta para essa igreja lá em Filipos. E ele fala assim, se alegrem. Certamente alguém que passou por prisões, como o pastor Bill leu aqui, tantas questões que nós nem conseguimos chegar perto dos sentimentos que esse homem sentiu. E ele manda a carta para os filipenses e fala assim, alegrai-vos. Uma igreja, olha só, a circunstância de quem envia essa carta, preso, mais uma vez. A circunstância de quem recebe, segundo o contexto histórico daquela época, a igreja de Filipos estava enfrentando problemas financeiros. Por mais que eles tinham enviado um amigo, Epafrodito, para chegar até Paulo na prisão, mas era uma igreja que passava por dificuldades financeiras devido aos altos impostos de Roma. Filipos era considerado uma pequena Roma, muita opressão, muita opressão sobre os cristãos. Problemas com falsas doutrinas no meio deles. E aí o apóstolo Paulo fala assim, vocês querem um sentimento? Vocês querem sentir alguma coisa? Vocês querem ser movidos por alguma coisa, por uma emoção? Então deixa eu falar para vocês, Filipenses 2,5, o apóstolo Paulo fala assim, vocês querem um sentimento? Tende em vós o mesmo sentimento, tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus, mas humilhou-se. Vocês querem um sentimento? Humilhem-se. Vocês querem um pensamento? Humilhem-se. Humilhem-se diante da poderosa mão de Deus. Jesus, mesmo sendo Deus, não teve o apego ao fato de ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a mais baixa forma de servo, se humilhando até a morte, morte de cruz. E aí no capítulo 4 ele fala, alegre-se. Por quê? Porque Jesus,
ele recebeu um nome, ele vai continuar dizendo, ele recebeu um nome que está sobre todo nome, acima de todo principado, de toda potestade, a qual todo joelho se dobra, toda língua confessa que ele é o Senhor. Alegre-se por isso, alegre-se porque o rei está sentado no trono, alegre-se porque ainda que eu esteja preso, Filipenses é considerado a carta da alegria, mesmo estando esse homem em dadas circunstâncias. Eu quero dizer para você, o momento que você está vivendo não define a alegria que pode ser gerada no seu coração. As circunstâncias ao seu redor não podem ditar a forma que você vive. Não pode te roubar de estar constantemente alegre no Senhor. Entenda que para estar falando isso aqui com vocês, não estou negando a tristeza. Eu assisti 4 mensagens da nossa igreja, te aconselho a fazer isso. Uma bênção, me edificou muito. Lá ainda da Silva Jardim, o poder por trás da tristeza. São 3 do Pastor Bill e uma da Tatati. Eu não estou negando a tristeza. Dias maus, vêm. Nós não negamos ele. Mas há poder por trás da tristeza, como nós já ensinamos aqui na nossa igreja. Há poder para nos impulsionar no Senhor, para nos encorajar. Se para ser consolado, e uma das expressões do Espírito Santo, a qual nós estamos aqui buscando ser cheios, vocês estão comigo? Quem está comigo diz amém? Uma das expressões do Espírito é a consolação, ele é o Espírito Consolador. Então, se para ser consolado, eu preciso passar por um dia mau e triste, se para conhecer mais do caráter desse meu amigo fiel, eu preciso experimentar a tristeza, então, bendita tristeza que me faz conhecer mais o meu grande amigo. Bendita tristeza que me revela mais o Espírito Santo de Deus. Agora, não estamos negando a tristeza. O fato é que você precisa entender que a alegria, olha só esse desenho, a alegria é a sua casa, é onde você mora, é onde você está todos os dias. A tristeza é aquela visita indesejada que bate na sua porta sem avisar, que às vezes entra, bota a mão na maçaneta. Quem já recebeu uma visita dessa aí? Você não está esperando, a casa às vezes está meio bagunçada. A tristeza é essa visita, bate na porta, entra, mas chegou o momento que quem habita nessa casa, que é a pessoa do Espírito Santo, acabou, por hoje deu, aqui mora a alegria. A tristeza é uma visita, vai embora. O que a Bíblia diz? Que o choro pode durar, como é que é? O choro pode durar, mas a alegria vem pela manhã. Você não pode ser alguém constantemente triste, depressivo, abatido. Tá tudo bem, irmão? Como que um crente em Jesus, que tem certeza da salvação, da vida eterna, pode caminhar de cabeça baixa? Pode viver enlutado? Nós não negamos isso, meus amigos. Mas a própria Bíblia nos admoesta aqui que nós devemos nos alegrarmos sempre. Sabe por que sempre? O apóstolo Paulo fala assim: outra vez digo, alegrai-vos. Porque o Senhor, ele já sabe do nosso coração que nós temos a tendência em sermos condicionados pelas circunstâncias ao nosso redor. Então o que ele está nos dizendo? Sempre, 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 esse é o mandamento. Esteja constantemente feliz no Senhor. Estava conversando com um amigo esses dias, o Marcelo, estava aqui tocando guitarra, um grande amigo que Jesus me deu. O Marcelo, para quem não sabe, ele me autorizou a falar isso aqui. Para quem não sabe, o Marcelo passou por um episódio, por um período muito tenebroso na vida dele, lutando contra um câncer, chegou aos mais baixos níveis. E eu falei, uma pergunta bem capciosa, eu falei: Marcelo, você sentiu alegria em algum momento, cara, enquanto estava lá no tratamento? Que pergunta besta, né? E o Marcelo respondeu assim: cara, eu vou te responder o seguinte, eu sentia paz. Eu sentia paz. E aí quando ele falava isso comigo, o Senhor me levou em Romanos, na palavra de Romanos 14:17, que fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. E eu falei assim: Marcelo, tudo bem para você se eu disser que a paz é uma alegria silenciosa? Paz é quando a gente, ainda que em silêncio, a gente tem a certeza de que alegremente nós estamos firmados no Senhor. E a alegria é o grito saltitante da paz, de quem foi justificado. Justiça, paz e alegria no Espírito é uma progressão. Se fomos justificados pelo Senhor, então temos paz com Deus. E porque temos paz com Deus, ainda que em silêncio no dia mau, mas estamos constantemente e internamente alegres na certeza de que o Espírito Santo de Deus é quem nos conduz em toda fraqueza, em toda doença, em toda adversidade,
adversidade, em toda tribulação. E aí nesse momento o Marcelo me mandou uma foto, para não expor tanto ele, uma foto, ele bem debilitado, numa maca, com as mãos erguidas, adorando a Jesus, e embaixo estava escrito: Jesus é maior que o câncer. Meu Deus, como que aquilo me pegou. Essa é a certeza de alguém que viu Jesus, de alguém que está olhando para Ele, alguém que desfruta desses atributos de justiça, de paz, de alegria no Espírito. E talvez você até aqui está se perguntando: ok, eu entendi o que é alegria, e para a gente caminhar agora para o fim, como desfrutar dessa alegria? Onde encontrar essa alegria? Eu quero responder para você: na fonte. Daniel Lara falou isso aqui ontem pela manhã, que palavra preciosa, nas fontes. Eu quero construir com você que o Espírito Santo, vocês estão comigo? Ele é a fonte de toda a alegria. E desde antes da criação, Salmo 16, 11. Tem uma cadeira aí, alguém me presta uma cadeira aí, rapidão. Salmo 16, 11, a Bíblia vai dizer assim, só uma cadeira aqui rapidinho, boa. Salmo 16, 11, Davi, o Salmo de Davi, ele vai dizer assim: na presença do Senhor, a plenitude de alegria, e a sua destra, delícias perpétuas. Glória a Deus por esse versículo. Agora eu quero te convidar a olhar a ótica de Davi. O que ele está enxergando com esse versículo? Ele está olhando antes da criação, a Trindade reunida. Davi está olhando para o trono, ele vê na sua presença quem está sentado? Deus Pai, firme, em paz. E aí o verso diz, isso é uma canção, uma poesia, o verso diz que a destra de Deus, delícias perpétuas. Quem a Bíblia diz que está sentado, que o Deus Pai o colocou à sua destra? Jesus está sentado à destra de Deus Pai. E Davi contempla alguém do lado de Deus Pai, e ele chama esse alguém de delícias perpétuas. Mas no melhor sentido, entenda o que eu estou dizendo, resta ao redor do trono, sobra, no melhor sentido, estão entendendo? A plenitude de alegria. E como nós entendemos que a Trindade é formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, nós entendemos que Davi está olhando para essa figura e está dizendo: está Deus Pai sentado, o Filho, delícias perpétuas, mas circuncidando essa relação, a plenitude de alegria. Antes da criação, o Espírito de Deus, é Ele quem alegra a relação da Trindade. E aí, na primeira página da minha Bíblia, da sua, a Bíblia vai dizer assim: agora no momento da criação, a terra estava caótica, trevas, abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É a primeira menção do Espírito na Bíblia. Ele está trazendo paz, calmaria, mesmo em meio aos abismos, mesmo em meio a trevas total. E aí Deus vem, começa a criar, começa a colocar ordem, tudo por meio do Espírito, pela palavra de Jesus. E aí Deus faz um jardim. E a Bíblia vai dizer no capítulo 2 de Gênesis que Deus colocou um rio que circuncidava esse jardim. Vocês estão entendendo? Um lugar de relação aqui na Trindade. Cadê a cadeira? Levaram, tudo bem. Esse lugar de relação da Trindade, havia alguém circuncidando. Obrigado. Havia uma pessoa trazendo alegria para essa relação. Agora Deus faz um espelho da sua relação celestial na terra, faz um jardim, coloca o homem plantado no jardim, e em volta desse jardim um rio, que a Bíblia vai dizer que ele irrigava, trazendo vida a todo esse jardim. O Espírito Santo lá presente na criação. Aleluia. E é esse mesmo Espírito, esse mesmo rio, essa mesma fonte, que o profeta Ezequiel, no capítulo 47, ele é levado a uma visão e ele é conduzido pelo anjo do Senhor a um lugar onde ele fala assim: olha, então eu olhei e eu vi um rio que fluía por debaixo das portas do templo. O templo é a habitação do Senhor, a casa de Deus, e ele vê um rio fluindo dessa porta. E ele começa a descrever as direções desse rio. Ele sai do leste, ele vai para o sul. E essas direções, elas significam que a força do rio do Espírito de Deus é Ele quem segue a direção que Ele quer. Ele não pode ser conduzido por nós. Ele não pode ser guiado pela nossa vontade. Ele vai para onde Ele quer. E a Bíblia vai dizendo, nessa visão, que esse rio
Por onde ele passava, ele trazia riqueza de árvores, de frutos a tempo e fora de tempo de estação. Esse rio ele vai descendo do trono e ele chega no lugar que é a superfície mais baixa da face da terra, que é o Mar Morto. Tudo isso na visão do profeta Ezequiel. E quando essa água deságua no Mar Morto, a Bíblia diz que o profeta viu peixes, vida surgindo daquele lugar. O rio de Deus, ele vai nos lugares mais baixos do seu coração, aonde nem mesmo você conhece os lugares áridos, secos. Ainda que não haja esperança, esse rio de Deus, a fonte do Senhor, chega lá, trazendo vida. E aí o profeta diz, então, eu fui conduzido por esse anjo do Senhor a caminhar por essas águas. Vocês conhecem essa palavra? O primeiro estágio, as águas desse rio do Senhor bate no tornozelo dele, e é o primeiro nível que às vezes nós desfrutamos, que é o nível dos sentimentos. É quando nós nos relacionamos com o Espírito por meio daquilo que sentimos, e é incrível sentir o Espírito Santo, é incrível percebê-lo todos os dias, mas esse é o nível ainda mais baixo, que ele continua caminhando e de repente as águas vão subindo e bate nos joelhos dele. Isso significa o quê? Que a nossa forma de caminhar todos os dias é transformada, é mudada. Você já andou com água no joelho? Você começa a andar devagar, você não consegue mais correr, você não consegue, dependendo do fluxo, você fica só travado ali. São as águas nos joelhos. Mas aí de repente as águas vêm na cintura do profeta, e quando a água chega aqui, eu não sei você, mas minha mãe e meu pai, eles tinham muito medo que eu fosse em praia, rio, piscina, eu tinha medo de eu morrer afogado, não sei nadar. Minha mãe falava assim, ó, só fica até a água na cintura, não passa daí não, porque é o nosso lugar de equilíbrio. É quando o Espírito de Deus começa a afetar o equilíbrio da nossa vida, começa a mudar aquilo que é importante, aquilo que não é. É quando ele toca as nossas intimidades. Mas o último estágio, o último nível que esse rio de Deus vem, é nos fazer mergulhar de cabeça. O profeta fala assim, chegou um nível que as águas não se passam mais caminhando, eu preciso nadar, eu preciso mergulhar. E aí quando nós damos esse mergulho de cabeça, é o que nós estamos fazendo nesse final de semana, nós estamos tendo a nossa mentalidade, nós estamos tendo os nossos pensamentos totalmente mergulhados, submersos na mente do Senhor, em quem é o Espírito Santo. Nós estamos sendo cheios, mergulhados da pessoa dele, sendo transformados de glória em glória, porque a vereda do justo é essa, é como a luz da manhã, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Nós estamos nessa progressão de mergulho, e mais mergulho, e sempre há mais, há profundidade em quem o Senhor é, e é esse convite que Ele nos faz, a estarmos nas suas fontes. Agora, o Salmo 46 vai dizer que há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, a habitação do Altíssimo. Tudo isso que nós lemos aqui, são rios, fontes, a pessoa do Espírito circuncidando fora. Mas agora em João 7, que o Dênio leu aqui também, Jesus ele vai dizer, aqueles que creem em mim, fluirão rios de águas vivas do seu interior. Sabe o que Jesus está dizendo? Aquela ação do Espírito ao redor do trono, aquele rio que circuncidava o Éden, esse rio que flui agora debaixo da porta do templo, esse templo agora ele é colocado dentro, a habitação do Altíssimo que nós lemos aqui no Salmo 46, se tornou o nosso coração, e tudo aquilo que estava fora, foi colocado dentro. Então a fonte não está nas coisas externas, está naquilo que o Senhor semeou e plantou dentro de você. O Espírito agora habita, e é de dentro de você que flui esse rio, é de dentro de você que a força do Espírito emana, é de dentro de você que sai a direção, a condução do que fazer, do que falar, como agir, como se mover. Nessa dispensação de tempo, nós nos tornamos essa casa, e agora temos dentro de nós, está dentro de cada um de nós um rio chamado Rio do Espírito Santo. É por isso que em Atos 2, quando eles são batizados, são cheios, no capítulo 2, no versículo 13, vai dizer que os homens que estavam ao redor falaram assim, ixi, esses caras beberam, parece que estão bêbados, porque uma das evidências de quando o Espírito nos enche, de quando nós entendemos isso que nós estamos falando aqui, uma das evidências do que acontece em nós, é estarmos completamente, extravagantemente felizes. Aquele povo, quando recebeu o Espírito, eles saltaram de alegria. Eu não sei descrever tamanha reação deles ao serem cheios do Espírito Santo, a ponto de que alguém disse, eles beberam vinho. E o vinho é um dos símbolos da alegria.
estava presente nas festas. É por isso que, quando eles foram cheios, pareceu aos homens que eles estavam cheios de vinho. Ou seja, pareceu aos homens que eles estavam plenamente alegres e felizes. Sabe qual que é a obra do Espírito em mim e você? Se coloque de pé para parecer que está terminando. E está terminando. Sabe qual que é a obra do Espírito em mim e você? É fazer uma festa dentro de nós. Lucas, no capítulo 15, eu chamo de o capítulo do desviado, porque tinha uma ovelha perdida, uma dracma perdida, um filho perdido, tudo desviado. Mas uma similaridade nessas três parábolas é que tudo aquilo que foi perdido, ao ser encontrado, houve alegria. A mulher se alegrou quando encontrou a dracma perdida. O pai fez uma festa quando o filho voltou para casa. O pastor que encontrou sua ovelha alegrou e convidou seus amigos para se alegrarem juntamente com ele. E aqui, abrindo um pequeno parênteses, talvez a sua dificuldade não seja estar alegre em momentos de tristeza. Talvez você aprendeu a se contentar no Senhor mesmo nas adversidades. Talvez a sua dificuldade é se alegrar com os que se alegram. E o Senhor está nos admoestando a permanecermos olhando para Ele. A dificuldade de muita gente é celebrar com o outro. O Alexandre recebeu uma grande bênção. Aí Alexandre veio e me conta, eu fico, na minha vida o Senhor não faz isso. Em mim o Senhor não opera essa obra. Aí o outro veio e me conta uma bênção, Daniel, eu recebi algo do Senhor. Olha que coisa incrível. Para mim Deus não faz isso. Mas o Senhor estava nos mergulhando nele para mudar a nossa mentalidade. Porque o que Ele está gerando em nós é uma festa. Quando houve arrependimento, o que estava perdido encontrou o caminho do Senhor. Houve uma festa e Jesus ele conclui essas três parábolas dizendo: há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. E agora a obra do Espírito é quando há arrependimento em nós. Presta atenção nisso, meus amigos. Quando há arrependimento em nós, quando há uma conversão de rota, uma mudança de caminho. E arrependimento é uma obra contínua, nós estamos a cada dia conhecendo as obras que o Espírito está moldando em nós, e nós vamos nos arrependendo de coisas que vão ficando para trás, vamos largando isso, e à medida que há arrependimento em nós, o Espírito agora faz essa festa dentro de mim, de você. Cadê o povo mais feliz da face da terra? Aonde está a alegria do povo de Deus? Você não precisa chorar mais. Na primeira página da Bíblia fala do rio do Espírito, e na última página da Bíblia, em Apocalipse 22:1, João ele vai dizer que o anjo mostrou a ele um rio da água da vida, transparente como um cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês. As folhas dessa árvore servem para a cura das nações. Jesus está trazendo cura para mim e para você por meio da alegria do Espírito, por meio do rio do Espírito que flui em nós, que flui nesse lugar, que flui de dentro de você. Se você precisa de cura, beba da água da vida, beba do Espírito Santo. Se você está triste, beba do Espírito Santo. Encontre a fonte do Senhor dentro de você, Ele habita dentro de você. Se você está oprimido, há a alegria do Senhor disponível para você. No final dos tempos haverá um rio circuncidando novamente, um rio visível, que estará cercando a Nova Jerusalém, e o Espírito e a noiva clamam: vem. E todo aquele que ouvir, responda. Todo aquele que ouvir, responda. Quem sente sede, venha. E todos quanto desejarem, venham e recebam de graça do Espírito Santo de Deus. Todos aqueles que têm sede de alegria, de plenitude, de estarem cheios, venham e beba de graça da água da vida. Erga suas mãos nesse lugar. Essa é uma palavra para você levar. Essa não é a palavra que ela vai terminar aqui nesse lugar. Essa é uma palavra para você levar para a segunda, para a terça, para a sua vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Espírito Santo de Deus. Alegrai-vos porque a obra do Senhor está consumada.
justiça foi feita. Alegre-se altamente, ó filha de Sião. Alegrem-se grandemente com júbilo, ó filha de Sião. Quando o Senhor restaurou a sorte do seu povo, nós estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de júbilo, porque disseram eles: grandes coisas, grandes coisas. Erga suas mãos, meus amigos. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Grandes coisas Ele fez na sua vida. Seja batizado agora com um novo batismo de alegria, que vai mudar a sua perspectiva de viver, que vai mudar a sua forma de caminhar, que vai gerar testemunho para os não crentes. Ei, você que se alegra no Senhor, você é um testemunho vivo. Você que anda pleno em Jesus, todos os dias as pessoas vão olhar para você e vão dizer: opa, aquela pessoa não passou por uma perda. Ei, ele não perdeu o pai, ele não perdeu a mãe, as coisas ao redor dele não estão ruindo, ele não perdeu a empresa, não é aquele cara que faliu, não é aquela moça que faliu. As frustrações não vão definir mais você. As pessoas vão olhar e vão dizer: como pode ele continuar andando tão alegremente? Como pode ele se manter firme? Ei, não é aquele casal que passou por uma grande dificuldade no casamento e agora eles estão felizes, agora eles estão bem. Ei, é testemunho, porque essa é uma obra do Espírito Santo que faz você permanecer constantemente alegre no Senhor. Aleluia. Nesses 7 anos de igreja, essa pode ser uma marca que Deus está virando em nós. Esse ano inteiro nós estamos falando sobre louvor, sobre júbilo, e há uma fonte do Senhor, como aquele chafariz que nós visualizamos lá na Argentina. Há uma fonte de Deus fluindo desse lugar, há uma fonte de Deus que flui, que emana dessa igreja para Juiz de Fora, e o Senhor está nos transbordando, o Senhor está nos tornando o povo mais feliz dessa cidade, para tocar além da nossa cidade também a nossa nação. Ei, vamos lá, erga suas mãos. Por alguns instantes, espere o toque do Senhor. Espere ser tocado por Ele nesse momento. Ei, obrigado, Espírito Santo, pela alegria que vem do Senhor. Alegre o seu povo. Ó rio de Deus, flui nesse lugar. Ó rio do Espírito, vem banhar-nos, vem inundar-nos, vem nos fazer cheios do seu Espírito Santo. Ó rio do Espírito, traz vida a tudo que estava morto. Ó rio do Espírito, venha fazer reviver, venha trazer avivamento. Nós oramos, Espírito Santo de Deus, leve embora toda a letargia, leve embora agora todo o desânimo, renova o fôlego do seu povo, Jesus. A alegria fluindo na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba da alegria de Deus, receba da alegria do Senhor, receba agora da água da vida, a fonte jorrando do seu interior agora, transformando você, transformando.